um texto da Bíblia Sagrada. Tem uma mensagem de Deus direto para o teu coração, e eu creio que essa mensagem, ela impactará a tua vida, trará algo novo, e você será vivificado, renovado pelo poder dessa palavra. Um texto conhecido, ele se encontra em Evangelho de Lucas, ali no capítulo 1, versículo de número 37, um versículo bem conhecido, porque para Deus nada é impossível. Eu quero falar sobre gerando possibilidade na impossibilidade. Gerando possibilidade na impossibilidade. Na nossa vida, a gente é cheia de pelejas, de percalços, de situações que às vezes nos deixam assim, meio que com as mãos atadas. Aquela situação que muitas vezes você fica perguntando: o que eu vou fazer? E agora? De repente, você se encontra diante de algo que você fica pasmado ou parado, sem ação. É como se, por exemplo, você levasse um filho seu, um ente querido seu ao médico. Numa situação difícil, chega lá, o médico entra com ele para dentro do quarto e vai, fecha a porta e diz para você: ó, espera que eu vou ver. E você fica naquela angústia. Esperando, e as horas vão passando. E o que você faz? A maioria das vezes não tem muito o que se fazer. Não tem nada para fazer. Você se encontra de mãos atadas. Por quê? Porque não tem o que fazer. Você, na sua possibilidade, já fez o que deveria. Levou até ali. Mas dali para frente, não é mais você. Você se lembra de Pedro e João indo ao templo? Lembra deles? Os diabos. Eles estão indo ao templo orar. E de repente, eles, na entrada do templo, eles se deparam com uma situação. Que situação era essa? A Bíblia vai dizer que havia um porto ali. E aquele moço, quando Pedro e João estão já se aproximando deles, a Bíblia diz que ele já se prepara para pedir uma esmola. E o que me chama a atenção, a gente olha nos históricos, no judaísmo, a gente vai entender que o judeu ele sempre carregava uma esmola. Saía de manhã, era de manhã. Pedro e João deveriam ter colocado uma esmola para dar para alguém. Era costume. Só que eles não o fizeram. Esqueceram, ou talvez nem tinham. Mas o fato é que quando eles se defrontam com o coxo, ali na porta do templo, talvez um olhando para o outro dizia: agora não há possibilidade de se fazer nada. Mas foi na possibilidade de não poder ajudar foi que gerou uma outra possibilidade de fazer algo na vida do coxo. Eles descobriram e perceberam que eles tinham algo muito maior do que aquilo que for ali solicitado. Eles descobriram que tinham algo que era maior do que uma esmola. Disseram para ele: ei, olha para nós. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Muito mais que a esmola, era o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Você já percebeu que a gente no dia a dia, é no ônibus, é no trabalho, na escola, até mesmo dentro de casa, a gente é cercado de situações, às vezes as pessoas começam a falar e descarregam os seus problemas, falam as suas dificuldades, falam aquilo que estão vivendo, começam a dizer, e de repente você observa que você ouviu tanto e não pode fazer nada. Percebeu? Às vezes a pessoa está lá no fundo do poço, mas você não tem condição de tirá-la de lá. A primeiro passo, você está fazendo o correto, que é ouvir. Nós precisamos ouvir. Só que o segundo passo, e aí que muda a diferença. Talvez, na sua possibilidade, você não possa fazer nada.
Mas é aí que o Espírito Santo nos dá uma direção. É aí que o Espírito Santo nos orienta a uma palavra, a algo de Deus para a vida dessa pessoa. E esse algo, e essa palavra, esse direcionamento é capaz de levantar essa pessoa. É essa palavra, esse algo que você não não consegue, que você não pode, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, gera uma possibilidade de fazer algo na vida de alguém. Ou seja, trazer algo, uma palavra que possa levantá-la, arrancá-la daquela situação e a partir daí a vida dela mudar. Já percebeu? É gerando possibilidade na impossibilidade. Eu fico lembrando, a Bíblia nos conta no livro de Gênesis sobre Agar. Já prestou atenção na história de Agar? Eu quero me ater só ao final da história dela. A Bíblia vai nos dizer que ela é despedida depois que Isaac agora começa a crescer. Uma briga entre os dois meninos, entre Isaac e Ismael prevalecia. E agora, por causa dessa situação, Sara observa aquilo e pede para despedir a serva. Agora a serva é mandada embora. Sai pela manhã, um odre de água e um pão na mão. E vai saindo, sem direção, pelo deserto. Agar sai andando e ela sabe que a qualquer hora a água vai acabar, o pão vai acabar e o que fazer? E de fato isso acontece. A Bíblia vai nos dizer que acabando a água, ela deixa o menino debaixo de uma árvore e sai a cerca de distância de 100 a 150 metros, um tiro de arco, para não ouvir o choro do menino, porque Ismael agora começava a chorar porque queria água. Ismael estava morrendo, e para não ver a morte do menino, de repente ela deixa o menino debaixo da árvore e fica a uma certa distância e não queria mais ouvir. Mas abre um parênteses aqui. Às vezes você não aguenta mais ouvir o grito, às vezes você não aguenta mais ouvir o choro, mas existe um Deus que ouve o choro e atende e responde. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é quando a água do odre acaba. Aí ela não vê mais oportunidade, não vê mais possibilidade de mais nada a não ser a morte. Mas é na hora que a água do odre acaba, nessa hora, quando ela se prostra e fica ali esperando a morte do menino, é nessa hora que uma outra possibilidade acontece. Aparece um anjo e diz: ei, abre-te os teus olhos e enxerga aqui, ó, tem um poço. Oh, glórias! Quando o que estava no odre acabou, os olhos foram abertos e ela enxergou o poço. Deixa eu te dizer uma coisa: o anjo não providenciou o poço naquela hora, o poço já estava lá. Ela só não estava enxergando. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem permitido alguns odres secarem na minha e na sua vida, que é para que possibilidades sejam geradas, é que para que os nossos olhos sejam abertos e conseguimos enxergar outras possibilidades, para que venhamos ter outras visões. Talvez você não entendeu, Deus, e agora a água acabou, o odre está vazio, é porque agora é tempo de você observar que tem poço aí na frente. Ele estava aí até agora e você nunca viu. Mas Deus está te abrindo os teus olhos, está gerando possibilidade de os teus olhos serem abertos para que coisas maiores sejam vivenciadas na tua vida. Acabou o tempo de viver do odre com a água contada. Deus está te dando poço e água com abundância. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você já entendeu, mas tem mais possibilidade. Quando as possibilidades nossas acabam, entra a impossibilidade nossa chega, entra a possibilidade de Deus. Aquilo que Deus pode fazer.
E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Você lembra? Você lembra dos 4 leprosos? Livro de Reis. Samaria estava vivendo num período que estava cercada pelos seus inimigos. Quem estava dentro da cidade, no muro, estava passando fome. E a Bíblia ainda vai nos dizer que os leprosos haviam sido jogados para fora da cidade, estavam nos arredores do muro. E se não tinha comida para os moradores, quanto mais para os leprosos. A Bíblia nos conta que nesta época, alguns matavam seus filhos para comer. Mas os leprosos vão para aquela situação, 4 homens, que disseram, para nós acabou, não tem mais possibilidade, a qualquer momento nós vamos morrer. E nessa impossibilidade eles resolvem ir até o inimigo, até o arraial onde eles estavam ali morando, ou assentados, para que Israel ali fosse minguado. Mas a Bíblia nos diz que os 4 homens tomam atitude. Só resta a morte, então vamos. Se morremos aqui ou lá, tanto faz. Mas enquanto eles estavam indo, uma possibilidade foi gerada. Deus fez com que o caminhar deles, o andar deles, parecesse com o andar de uma multidão, de um grande exército. Até que eles chegaram no arraial. E lá o inimigo já tinha batido em retirada, porque achou que um grande exército vinha contra eles. Eles fugiram, largaram tudo. E que os 4 moços encontram lá? Riquezas, comidas e abundância. Não havia possibilidade, mas agora estavam vivos. Não havia possibilidades, mas agora algo novo acontecerá na vida deles. Conta um certo conto judaico que um certo mestre, ele andava com seus 2 discípulos, e certo dia eles chegaram numa propriedade, era um sítio, e esse sítio, segundo o conto, eles viviam uma miséria terrível. E aquele mestre, juntamente com seus discípulos, ficaram ali alguns dias observando, convivendo com eles. E nos chama a atenção é que ele começa a observar e ver a situação que eles vivem. E ele observa que todo dia eles se levantavam, pegavam a vaquinha, tiravam o leite, tomavam o leite, fazia queijo, vendia seus queijinhos, ia viver e vivia daquilo, dia a dia, sempre da mesma vaquinha. E aquela miséria não progredia, sempre do mesmo jeito. E segundo o conto, uma bela noite, o mestre chama os discípulos e diz: vamos embora. Mas antes eu quero que vocês façam uma coisa. Vão lá no precipício e jogam a vaquinha. Pega aquela vaquinha e joga no precipício e vamos embora. Eu já estou indo na frente, vocês vão lá e vão fazer. Mas um dos discípulos indaga o mestre e diz: mas fazer isso, coitados, do que eles vão viver? Ele disse: joga a vaquinha no precipício. Mesmo como eles eram fiéis ao seu mestre, eles foram e jogaram. Mesmo indagando, jogaram e foram. 10 anos depois, um daqueles discípulos, naquela ânsia, remoendo aquele negócio, ele volta até aquele sítio. E de repente ele volta, mas ele diz que ele aparentemente, mas não é esse lugar, tá muito diferente. Aqui era um sítio tão pobre, agora eu vejo um lugar diferente, um lugar, nossa, que cerca bem feita, nossa, que rebanho que esses moradores têm. No mínimo eles devem ter vendido a terra e devem ter até morrido, devem ter outras pessoas aqui neste lugar. Mas de repente ele começa a observar, ele observa as pessoas, peraí, mas é as mesmas pessoas. E ele começa a observar que o ambiente mudou e eles prosperaram muito, cresceram. E ele começou, e ele disse: ei, ainda eu
Tive aqui algum tempo, uns anos atrás, e eu lembro que o ciclo era diferente. Vocês tinham uma vaquinha, o que aconteceu com a vaquinha? Eles disseram, a nossa vaquinha caiu no precipício. E a partir daquele momento nós descobrimos que nós poderíamos fazer mais coisas. Nós conseguimos prosperar depois disso. Vou chamar a tua atenção para algo. Tem muita água no odre que precisa acabar, porque você acostumou a viver dela. Tem muitas coisas que Deus precisa, às vezes, arrancar da nossa vida para que nós possamos enxergar coisas maiores. Tem muitas coisas que precisam, às vezes, ser tiradas, até mesmo ser mortas, para que possibilidades maiores sejam geradas. Deus tem coisas muito grandes para a tua vida, para a minha vida, mas existem coisas que não podemos ficar presas nela. Precisamos tomar atitudes diferentes, porque para que possibilidades sejam acrescentadas ou enxergadas. Porque muitas vezes a gente não enxerga porque acostumou com alguma circunstância. Mas eu venho através dessa palavra te dizer, ei, Deus tem coisas maiores, tem outras possibilidades na tua vida, ainda que você não esteja enxergando. É tempo de pegar a vaquinha e lançá-la fora, porque Deus tem coisas maiores. É tempo de você entender que a água do odre secou, porque Deus está te fazendo enxergar um poço. É tempo de algumas coisas mudarem na tua vida. Tome posse dessa palavra e entenda o direcionamento que Deus está trazendo. Os teus olhos estão sendo abertos para que coisas maiores e melhores aconteçam. Amém? Fique com essa palavra. Que ela venha servir de combustível para a tua semana. Que a tua segunda-feira ela se torne uma segunda-feira de primeira. Que essa semana coisas melhores e maiores venham acontecer. Que Deus possa fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus abençoe.